Olá, seja bem-vindo ao curso de HTML da Casale.com. Eu sou o Márcio e neste vídeo nós iremos estudar a segunda aula do nosso curso, que é exemplos básicos. Então acesse o seu portal do Casale.com. Então casale.com/app, você será redirecionado, clique em HTML e selecione a aula, nesse caso, a aula número 2, exemplos básicos. Aqui a aula foi carregada e a ideia desta aula é simplesmente dar um overview, passar os principais elementos do documento HTML para você começar a se habituar com ele. Então, conforme dito aqui na descrição, nós vamos demonstrar uma visão geral de alguns dos principais recursos do HTML para que você entenda um pouco mais sobre o que ele é capaz de fazer e aí sim, a partir de aulas futuras, nós iremos estudar esses elementos mais a fundo. Então, documentos HTML. Todo documento HTML ele deve ser iniciado com uma tag ou o elemento doctype. Então, nós já vimos isso na aula 1, que o doctype ele é opcional, mas é muito importante ter o doctype definido para que o navegador saiba renderizar corretamente a nossa página HTML. Então, essa é uma tag, a principal, a primeira a ser definida no elemento de um documento HTML5. Depois dele, nós temos que criar um elemento principal para a página, que é representado pela tag HTML, conforme nós temos aqui. Então, este elemento ele é obrigatório, ele tem que estar na página, pois ele que define uma página HTML. E para complementar a definição obrigatória de uma página HTML, nós teremos que ter a tag body, que representa a área visível do navegador. Então, segue um exemplo de uma página que ela seria padrão do HTML. Inclusive, se clicar aqui em executar código, nós temos esse código. Você vai reparar que nada será renderizado, porque essas tags elas definem o documento, mas elas não adicionam nenhum elemento, nada à visualização da página, mas essa é a estrutura mínima de uma página HTML. Então você deve estar até sentindo falta da tag head, que ela é extremamente importante, nós deveremos sempre defini-la, mas ela não é obrigatória. Então, feito isso, sabendo que essa será a estrutura de todas as páginas que você criará, vamos estudar alguns elementos que nós iremos inserir principalmente aqui na questão do body. Uma delas, definição de títulos. Então é muito comum escrevermos páginas, blogs, artigos, e é sempre importante definir títulos. Então, o título da página, subtítulo, ou até um subtítulo. Então, para criar esses títulos, nós temos a tag H, que ela é separada em 6 diferentes tags, sendo que ela vai da tag H1 até a H6. Então, conforme visto aqui, nós temos H1, H2, H3, H4, H5 e H6, onde, semanticamente falando, a tag H1 tem maior importância e a H6 menor. Então, quando eu falo semanticamente, ele tem muito a ver como os buscadores, por exemplo, eles interpretam e dão valor à tag. Então, se você quiser definir o título de um artigo que você esteja escrevendo para o seu blog, você deve definir esse título como H1, pois o buscador, como o Google ou qualquer outro, ele saberá que aquela definição, aquele título, ele representa a parte mais importante daquele artigo. E se você usar um subtítulo ou só um subcapítulo, algo com uma relevância menor, você vai diminuindo o uso dessas tags. E se você executar este código no navegador, você repara que por padrão, o próprio HTML, o navegador ao renderizar essas tags, ele vai dar uma prioridade para as tags começando do H1 indo até o H6. Então repare como o tamanho da fonte padrão ele varia de acordo com o elemento H1 até o H6. Obviamente,
você pode alterar todos esses estilos, nós iremos aprender um pouco aqui, e principalmente no curso de CSS, que é onde nós trabalharemos com os estilos, mas por padrão você já consegue reparar a relevância desses títulos. Feito isso, uma vez que nós definimos os títulos, nós temos que ter os parágrafos, que é onde nós vamos escrever propriamente os nossos textos, conteúdo dos nossos artigos. Portanto, para definir parágrafos no HTML, nós vamos ter que utilizar a tag P. Então, se nós executarmos esse código aqui no navegador, nós teremos P primeiro parágrafo, P segundo parágrafo. Eu estou aqui, obviamente, clicando em editar código, mas eu altamente recomendo que você digite todos esse HTML para você se habituar com o mesmo, tá? Então, repara que nós veremos melhor essa questão de criação, de quebra de linha, mas você pode reparar como que nós temos que abrir uma tag e fechar com o conteúdo aqui, e ela será renderizada como um parágrafo. E criando um segundo parágrafo, o HTML ele vai, obviamente, quebrar esse parágrafo e adicionar um segundo parágrafo na tela. Então, para escrever conteúdos gerais, nós utilizamos a tag P. Nós também temos a opção de criar links, então é muito comum você adicionar uma imagem ou criar um link que direciona para uma página externa. Para criar links, nós utilizamos a tag A, que vem do inglês anchor, que significa âncora ou link. Então, o que é obrigatório no link é você adicionar um atributo href, que ele vai ter a URL para onde este link deverá ser direcionado. E também um outro recurso bastante útil é o atributo target, que quando nós definimos, por exemplo, como underline blank, ele vai abrir uma nova página ao invés de tentar carregar a mesma página dentro da mesma janela do navegador. Então nós vamos entender melhor, obviamente, o que são tags, o que são atributos. Como eu disse aqui, é somente uma aula para você ver um pouco do HTML em funcionamento, mas não tente entender ainda tudo que eu estou demonstrando aqui, o que é um atributo, o que é uma tag. Se você estiver confuso, não se preocupe, porque nas próximas aulas você aprenderá tudo que você precisará sobre isso. Por hora eu quero mais mesmo demonstrar o HTML, então essa aula é demonstrar mesmo o HTML. Então, se nós executarmos aqui esse código no navegador, então repare como eu adicionei o href, a página que eu quero abrir, nesse caso casale.com, e target, que é o meu atributo, blank. Então ele vai gerar um link que ao clicar ele vai abrir uma nova aba no meu navegador. E aqui o conteúdo do meu link, e eu fecho a tag. Então, se você ver a renderização de um link, ele vai ser isso daqui, que é esse texto Casale, que ele vai apontar para esta URL e abrir numa nova aba. Então, se eu clicar aqui em Casale, repare como uma nova aba é exibida com a URL que eu defini no meu código. E o navegador, por padrão, ele vai criar algumas formatações padrão para o link, como esse sublinhado, o mouse ele vai ter esse cursor dessa mãozinha para clicar e assim por diante. Vamos falar um pouco de imagens. Então, toda página é muito comum ter imagens na nossa página. E para adicionar uma imagem no HTML, nós utilizamos a tag img, que ela também deve possuir um link, que será o URL de onde essa imagem estará, e essa imagem ela deve ser passada através do atributo src. Uma boa prática para trabalhar com imagem é sempre adicionar um atributo alt, que seria um texto alternativo, caso algum problema ocorra com a imagem, que ela não possa ser carregada, um texto ele é exibido. Então ele ajuda a identificar melhor o que está acontecendo.
Então, um exemplo de utilização do IMG seria esse daqui. Tag IMG, o atributo src, essa é a URL da minha imagem. Então, essas URLs nós vamos aprender em detalhes como definir as URLs. Mas por hora essa imagem aqui, MG avião, ela é uma imagem que nós usaremos por padrão. E aquele texto alternativo avião. Então, se algum problema ocorrer para carregar esta imagem, a mensagem avião será exibida. Então, temos a nota aqui. Repare que a tag MG não necessita ser fechada, pois ela não possui nenhum conteúdo. Então, se repare que nós estávamos falando de links ou de parágrafos, e todos eles possuíam um conteúdo, por isso que nós tínhamos que abrir a tag e depois fechá-la. No caso da imagem, não. Como ela não possui um conteúdo, você pode abrir o IMG, fechar ela aqui e acabou. É só isso. E se nós clicarmos para executar esse código, repare, img src img avião.png, alt avião, e esta imagem de avião ela será renderizada na tela. Então, temos um outro recurso aqui, visualizar o código HTML de uma página. Então, os navegadores, todos eles possuem um painel de desenvolvedor que auxilia principalmente desenvolvedores a visualizar o código, pois aqui nós estamos vendo a nossa página, o que será que existe por trás dela? Então, se você clicar com o botão direito, normalmente vai ter algum item do tipo Inspect ou Visualizar código-fonte. E se você clicar nesse botão, um painel será aberto e aqui você terá muitos recursos, dentre ele a visualização do código-fonte da página. Então repare como tem o doctype, temos a tag HTML, aqui o head, importando todo o conteúdo, a tag body, até chegarmos aqui à nossa imagem, onde nós temos um documento HTML com um body e a imagem aqui. Então, à medida que você for se tornando desenvolvedor e precisar visualizar o código-fonte que está sendo gerado, este painel ele vai ser de muito importante. Feito isso, chegamos ao final desta aula, no qual espero que você possa ter lá tido uma experiência, uma demonstração, visto alguns dos recursos do HTML. Antes de nós começarmos o estudo a fundo de tudo que ele nos provê. E para terminar, então, nós temos aqui o nosso exercício. Então, para concluir essa lição, você tem que digitar este código. Então, no meu caso aqui, eu vou simplesmente adicionar, mas eu recomendo que você digite para praticar este código. Então, aqui nós vamos criar um documento completo HTML, doctype, HTML, head, um título, um corpo para a página, e aí nós criamos todos os possíveis títulos, criamos 2 parágrafos, criamos um terceiro parágrafo que contém um link. Então você vê como você pode combinar as tags, no qual nós abrimos um parágrafo e adicionamos um link a ele, depois por fim adicionamos uma imagem. Fechamos a tag body e HTML. Então uma estrutura hierárquica. Então digite este código por completo para você praticar, conclua a lição e aí nós poderemos partir para a próxima aula. Então aqui a lição está concluída com sucesso. Se você gostou desse vídeo, eu peço que deixe o seu like, se inscreva no canal para receber notificações das próximas aulas. Se você ainda não teve a oportunidade de visualizar o guia definitivo do HTML, o livro que eu tenho de suporte a este curso, também dê uma olhada para contribuir para o canal. E continuando aqui, eu te vejo então na próxima aula, que é o de elementos HTML. Até lá!